Vamos reagir a esse corte do MBL. Como acabar com Oruans? Recentemente, né, o MBL tá gostando de surfar em cima do nome do Oruan. Acabou que eu vi o vídeo aqui, pelo menos eu vi a maior parte dele, tipo, eu vi uns 7 minutos do vídeo. Nem citaram o Oruan, tá? Então isso aqui é clickbait deles. O que eles vão falar é sobre arte, arte de direita, arte de esquerda, cultura woke, como que isso funciona, essas coisas assim, essa pauta. E, enfim, tem vários temas legais aqui. Apesar de ser um MBL, esse cara, o. Puta, agora eu esqueci o nome dele. É um cara que é de direita, tá? Deixa eu ver aqui. Não, não tá falando o nome dele. Acho que é Paulo alguma coisa. Paulo Cruz Costa, não sei. É, ele é um cara de direita interessante, tá? Ele tem alguns pensamentos interessantes. E aqui ele levanta algumas questões legais. E claro que como um artista, isso, a arte é um tema que me é muito caro. Então, acabei trazendo aqui pro canal. Vamos lá. Acho que foi você que falou aqui no escritório esses dias, né? É, tipo, as crianças, né? E os adolescentes já estão ouvindo putaria, assim, no Spotify delas. As músicas já são uma putaria, não é? Outra coisa, se eles já abriram um livro pra ler, que seja assim, um livro com putaria já é um avanço, pô. Eu falei pro cara, eu falei, qual a probabilidade de você achar que vai chegar um aluno lá na escola pública, vai olhar assim, o avesso da pele, vou pegar esse livro pra ler. Vou além. Qual é a probabilidade da professora falar, não, nós vamos ler esse mês esse livro aqui, numa sala de 40 alunos, quantos alunos você acha que vão pegar esse livro e vão ler? Pois é. Um, dois, no máximo. Eu falei, então assim, não sei que preocupação é essa, entendeu? Agora, vou te fazer uma pergunta, eu falei pra ele. Onde estão os artistas de direita? Os escritores, os Com pintores, duas coisas os já. dramaturgos. Duas coisas. Pô, até ir pra três, né? Primeiro, define esquerda e direita. Isso é complicado, complicado isso aí. É complicado isso aí, hein, cara. Sérgio Sacani. Enfim. Primeira coisa acho que eu pensaria seria isso. Segundo ponto, a gente tem isso pra caralho no ponto de que, normalmente, quando o cara não se assume nada, ele vai pro senso comum. E o senso comum é de direita. Então ele vai ser de direita. Só que ele não vai ser justamente o que ele vai falar daqui a pouco, que é o cara que vai levantar a bandeira de direita e fazer o filme, música ou sei lá o que, bolsonarista. O livro bolsonarista. Não, não. Ele é um artista, não fala de política, mas no fundo das contas, ele vota em candidatos liberais, ele vai. Seja liberais à esquerda, liberais à direita e tudo mais. Vai cair num liberalismo, basicamente. Seja um liberalismo até mesmo. Tipo, tem muita artista de esquerda, sei lá o quê. Enfim, né? Tratando sobre essa outra questão, por que não tem muito artista de direita, que, tipo, artistas que se dizem de direita levantam essa pauta, são artistas que militam também pró causa de direita, apesar que ainda tem, mas por que não tem tanto assim? E por que os nomes mais notórios da arte costumam ser artistas que são explicitamente de esquerda? Você já parou pra pensar nisso? Cara, é porque a direita e a arte não têm uma relação muito boa, tá? Porque nós estamos em qual sistema, né? Lhe pergunto. Logicamente no capitalismo, né? Então, o que que acontece? As coisas têm que dar lucro, então a arte tem que dar lucro. E é, o problema tá aí. A arte no capitalismo tem que dar lucro, porque ela, assim como tudo, vira uma mercadoria. E a arte não é pra ser mercadoria, não é pra dar lucro. A arte é pra ser uma, uma produção e um consumo cultural. Algo muito mais relacionado com as pessoas e com as subjetividades, individualidades e todas essas questões do que como algo para dar lucro. É algo que vai tocar na alma e vai dizer aquilo que palavras às vezes não dizem. Uma melodia diz algo que palavras não dizem. Um filme histórico pode dizer coisas que documentos nunca vão dizer. Um filme pode dizer coisas que uma filosofia nunca vai dizer, porque ele vai atacar no sentimento. Um poema pode dizer muito mais do que um textão, por exemplo. Então, você pode uma declaração de amor, por exemplo. Às vezes o cara pode gastar ali, sei lá, mano, 2 folhas pra escrever o que ele tá querendo dizer ali, sendo que ele poderia dizer isso em um poema curtinho, tá ligado? Porque um poema vai nas emoções. Então a arte é muito era para ser e é a arte viva, né? A arte que tipo, a arte que é feita de verdade, ela é isso. Agora o que é a arte no capitalismo? É pra lucrar. É aí que vai entrar os filmes blockbusters, é aí que vai entrar a música que tá nos top do Spotify, é aí que vai entrar os livros que são best-sellers, ah, tudo, tudo, tudo. Toda a arte que vai ser consumida entra nisso aí. Que é uma tristeza, tá?
tristeza gigantesca. E quando um artista que é verdadeiro quer produzir arte, e ele se vê capado pela indústria, é impossível ele não ver antes essa porra. Não tem como. Você quer fazer uma arte, você vê, caralho, mas se eu fizer a minha arte aqui, eu vou ganhar menos dinheiro. Você começa a ter raiva dessa estrutura. Não tem como você não ter raiva de um trem desse, entendeu? É impossível. Então, por isso que é muito mais difícil que o artista seja de direita. Porque ele vai estar tendo que concordar e apoiar o sistema que vai contra a vocação dele. Você entende quão difícil é isso, sabe? Quão improvável é isso? Mas mesmo assim, isso não faz com que a pessoa seja uma esquerda teórica. Por isso que a maior parte dos artistas, na real, vão ser mais de esquerda mesmo, mas é uma esquerda liberal. Porque não é uma esquerda que vai ter uma consciência, uma noção, uma consciência de classe, um embasamento em teoria, não sei o quê. É uma esquerda que vai olhar e falar: não gosto da indústria, não gosto do capitalismo, não gosto de dinheiro, não gosto dessas coisas, acho ser superficial e é isso aí. E não passa muito disso, sabe? E aí, claro, você vai entrar nas pautas mais identitárias, às vezes vai ter alguma opinião identitária ali, alguma coisa assim. E não tô desmerecendo por serem pautas identitárias, mas tipo, vai ter uma opinião também um pouco mais senso comum sobre esses assuntos. Então, tem uma questão climática, às vezes, vai entrar nisso. E acabou por aí. É isso aí. Não vai ter nada muito aprofundado, porque a maior parte porque o senso comum é de direita. Então, o cara que está à esquerda no senso comum pode ser só um left liberal, um liberal de esquerda. Ainda é um liberal. Ele ainda tem uma postura, pode até ser crítica ao capitalismo, mas bem reformista, pelo menos, sabe? No mínimo. Enfim. Os cineastas, Uhum. né? A gente costuma dizer que o Christopher Nolan é um cineasta conservador e tal, não sei o que lá. Tá aí os nossos, estão aonde? Não Pois tem. é. Pois é. Se você for ver um cara de Hollywood e tal, aí é mais outra coisa, porque o cara ele está no centro da indústria, ele tá ali fazendo os filmes que são, desculpa quem gosta, né, mas são produtos, não são pra ser arte, tá? Então, assim, não falando que o Christopher Nolan faça filmes ruins, porque eu não assisto muito filme do Nolan, eu não entendo muito de cinema, pra falar a real. Eu provavelmente assisto coisas que quem entende de cinema acha que é uma bosta. Mas é um posicionamento mais fácil pra ele, sabe? E ainda assim, os outros cineastas que vão ser contra, vão ser porque eles estão na posição de estarem fazendo esses filmes que são grandes, eles querem ganhar um dinheiro, eles estão ali pra ganhar muito dinheiro, mas eles veem que pra estar nessa posição eles têm que abrir mão de fazer muita coisa experimental e mais profunda ou mais radical, e tem que fazer algo bem mais palatável, justamente pra conseguir ser um filme blockbuster. E aí aí pode entrar a problemática onde o cara vai ver que esse sistema tá errado. Além de que, claro, artistas são pessoas mais sensíveis às questões humanas, mais empáticas e tudo mais, porque a arte ela é empática pra caralho. Quando a gente faz uma arte, a gente pensa no efeito que você vai ter na pessoa que tá consumindo muitas vezes. Então, é uma questão mais empática, mais sensível e pessoas que têm pessoas que são empáticas e sensíveis não vão apoiar um sistema que gera propositalmente fome e pobreza. É simples. Não é difícil de entender essa conta. O que reclamar? A gente não produz nada, Sim. né? E eu não tô falando de direita porque tem que ser, sei lá, Roberto Alvim, né? Bota um cenário... Sim. Da palavra com N. Não é isso, né? Mas assim, se você reclama que os caras estão imprimindo cultural woke, não sei o que, ideologia num romance, ué, escreve um romance sem isso. Sim. Entendeu? Você sabe que Conta uma boa história. Mas isso também é interessante. Conte uma boa história, mas por que não podemos contar uma boa história com cultura woke? E o que é colocar cultura woke num romance? Eu imagino que aqui ele esteja querendo se referir ao romance nos termos de ser mais ficcional e não ao gênero romance, né? Mas se você for fazer um livro ficcional, romanceado, o que é botar cultura woke? Você colocar personagens diversos? Mas isso influencia ou não no roteiro? Eu, inclusive, acho que isso deixa o livro, né? Suponhamos, né, que seja um livro pra usar de exemplo. Se você for escrever um livro, colocar personagens diversos vai deixar o livro mais real, mais tangível, identificável. Não só pelas pessoas que estão nessas minorias diversas, mas
pelas pessoas que estão fora dessas minorias, mas que têm contato, porque nós temos contato com minorias também. Quantas pessoas você não conhece que são minorias, não só políticas, mas realmente estatísticas, tipo como LGBTs, por exemplo, né, que são as mais estatísticas, e outras que nem sequer são estatísticas, como por exemplo, os negros, que não são uma minoria estatística, mas são uma minoria política, ou as mulheres, que não são minoria estatística, mas são uma minoria política. E nós temos amplo contato com essas pessoas, justamente porque elas não são minorias realmente, assim, estatísticas, mas tipo LGBTs, deficientes, que são realmente mais minoritários estatisticamente. Então, faz sentido que coloquemos esses personagens, não faz? Você evitar colocá-los não é muito pior, não é muito mais um. Não é porque você está forçando a barra. Cara, pra mim é justamente o contrário. Antes, a indústria forçava a barra para não ter essas pessoas, esse tipo de coisa, porque era ruim pra eles. Então, por exemplo, você vê o. Vamos citar o rock aqui, né? Que é um estilo que eu entendo um pouquinho. Desse ponto mais inicial não tem tanto estudo assim. Mas tem até mesmo um vídeo do Normose que ele fala sobre isso. Sobre essa questão do rock ser reaça. Ele comenta sobre o rock no começo, que era uma coisa de. Começou primeiro com mulheres negras, e depois ainda aí foi mais pra questão dos homens negros, e depois foi pra homens brancos. Isso não é estranho? Tipo, e aí tem o Little Richard, né, falando: Cara, já imaginou quanto sucesso eu faria se eu fosse branco? E eu fico imaginando, sabe? Porque a música do cara é boa. Então, por que o Elvis fez sucesso? Porque ele tinha o elemento de provocação que a juventude queria, que era o rock, mas ele era branco e cantava como um negro. Então, tipo, no estilo, né, enfim. Entende essas questões? Então, não é que, tipo, a diversidade no rock tava extrema no começo. A indústria minou, forçou a barra pra caralho pra transformar o rock num negócio de branco. E acabou virando. Acabou virando um negócio de branco. E aí depois veio outros movimentos, né? Depois do rock, que começou como algo da cultura negra, veio o hip hop. E aí esse também tem algumas questões que entram nisso e tudo mais, mas esse consegue se manter mais fiel a esse ponto até hoje. Isso aí ainda eles conseguem manter isso aí mais fiel. Mas coisa que o rock infelizmente não manteve. E é uma coisa que eu acho que faz assim, muita falta. Não ter esse ponto. O metal também, que é um filho do rock, acabou começando com os roqueiros já brancos, mas eu acho que tinha que ter, sim, mais representatividade negra nesse ponto, porque surgiu nessas pessoas, sabe? Tipo, surgiu dessa cultura. E a gente não pode resumir isso a. Não, tinha lá o Chuck Berry, o Jimi Hendrix. Não, cara, tá ligado? Você não pode resumir essas coisas assim. Então, eu acho que é isso, cara. O ser woke, pra mim, é deixar muito mais realista e profundo a obra. Agora, é porque o roteiro tá ruim, sei lá o quê. De novo, filmes capitalistas, livros capitalistas, eles são feitos pra vender. Então que o roteiro vai ser ruim, normalmente é a regra. Agora eles colocaram ali a lacração pra vender, pra ter uma identificação com o público jovem. Mas isso não tira a legitimidade da causa. Isso não faz com que colocar essas coisas possam acrescentar e muito em uma obra. Enfim. Engraçada. Tem o Gabriel, que anda com o meu irmão, o Calamari. Você já conversou com ele com certeza. Vira e mexe, tá aqui, ele tá mais no 8º andar. Ele soltou um romance adolescente. Um texto muito, muito bom. Vendeu demais. É best-seller, é da editora Buzz. É um livro adolescente com uma profundidade, com uma pitadinha legal, com referências legais, bem escrito, tá? O livro vendeu super bem. Cara, ele não politizou em nada. Ele simplesmente fez um bom romance contando uma história que passa pela vida de adolescentes brasileiros comuns. É uma história começo... Por que são brasileiros adolescentes comuns? Aí é porque esses brasileiros eles vão ter que ser brancos, héteros, não deficientes, heteronormativos no comportamento, cis. É isso que é ser normal? Um brasileiro normal? Se tiver uma pessoa trans, já não é um livro sobre brasileiros normais. Se tiver personagens gays, se tiver protagonismo de personagem feminina, de negros, de deficientes, o que ter essas características tiraria o mérito do romance desse cara? Eu acho que não tiraria em nada.
Eu não li esse livro, mas imagino que não tiraria em nada. Se ele, como um escritor, não teve essa ideia, isso não veio naturalmente ali no processo, e não é algo que ele pensou, que não coloque também, porque aí também fica forçação de barra. Mas, tipo, mano, eu tava imaginando que, enfim, eu falei que eu sou um artista e por isso esse tema é muito caro pra mim. Talvez você não saiba, mas eu já comentei outros vídeos, eu componho, eu faço música, eu tenho outro canal, daqui a pouco eu vou começar a postar, tô gravando um álbum, enfim. Mas para além disso, eu também gosto de escrever, desde criança, eu já escrevi alguns livros quando eu era menor e tal. E eu sou mestro campanha de RPG, então eu sempre gosto de escrever. Escrita é uma coisa que eu não gosto de escrever à mão, mas em digitado, porra, às vezes eu me perco horas escrevendo assim. É uma coisa que eu até tô vendo que eu preciso fazer mais, né? Mas esses dias, ano passado, eu tava numa. Tinha acabado de assistir a série Vikings, e eu tava tendo umas brisas de criar história de Viking, alguma coisa assim. E eu tive uma ideia completamente do nada. E lógico que um cara de direita vai olhar e isso é claro, você é um militante, sei lá o que, você tá botando lacração. Não foi, mano. A ideia veio na minha cabeça completamente. Ela só veio dessa forma. Porque eu tava imaginando o quê? Um barco viking chegando num porto qualquer, né? E eles estavam invadindo. Eu pensei, cara, imagina se numa invasão viking acontece tem um casal, e esse casal, uma das partes morre em batalha. E o outro cara, tipo, fica muito furioso, vira tipo um berserk, né? Que você não sabe, uma coisa meio folclórica ali, que não existe, nunca não tem registro disso de verdade, mas o cara fica putaço ali, ganha uma força a mais e tal. E ele sai matando todo mundo e não sei o quê. E eu imaginei majoritariamente, apesar que também tem essa questão de representatividade dentro dos vikings que mulheres também guerreavam, mas majoritariamente eram homens. E na minha cabeça o casal era gay. Mas, tipo, não foi lacração. Tipo, eu gosto de. Meu processo de criar histórias eu imagino a cena e deixo ela ir fluindo. E a minha cabeça vai criando sozinho. E criou assim, sozinho. E, tipo, é lacração? Essa minha história. Tipo, eu comecei a pensar e desenvolver ela e tal, acabei que eu não escrevi. Mas uma história de woke, onde que tá essa linha? Sabe? É. Porque pra mim é só uma história. Entendeu? Mas enfim. Enfim, coisa funcionou Ah, e e outra tal. coisa, ela ganha uma profundidade a mais, e por isso que eu achei uma história boa que eu não só criei na hora e esqueci, porque eu também faço várias dessas, porque eu pensei, cara, isso seria interessante, porque naquela época, dentro, tem registros, né, que eu tava vendo sobre é uma discussão se vikings eram, acabou sendo se vikings eram cabeludos, e falaram que não eram porque o homem se ele se portasse como uma mulher, ele podia ser morto, então ele tinha que cortar era um corte específico de cabelo diferente, mas ele tinha que cortar lá. Era um corte deles cultural. Que aparece na série Vikings também, mas o do Halfdan, por exemplo. Mas o Bjorn também tem uma época, enfim, foda-se. Mas a questão é, ele teria que esse cara teria que lidar com homofobia pra caralho. Ele teria que esconder que ele gostava daquele cara. Eles teriam que se amar no sigilo. E aí, tipo, eu pensei, caralho, ia ser foda. E se depois ele revivesse em algum momento? Ou na real ele não tivesse morrido? E aí eles voltariam como um casal? E tipo, como seria foda eles ficarem reprimidos? Talvez, tipo, se fossem dois gays, nenhum deles fosse bissexual. Tipo, eles nunca gostaram de nenhuma mulher, nunca entenderam isso. E aí do nada eles se apaixonam e tem que viver aquela coisa. Eles ficam com medo, eles ficam preocupados, eles ficam se julgando. Isso, pra mim, virou uma história muito mais foda, porque tem todas essas questões e ainda meteu a porradaria viking, do que se fosse só uma história de porradaria viking que um casal hétero, uma das partes morre, a outra fica puta. Entendeu como que. Essa história pra mim ficou muito, mas muito mais foda do que se fosse casal hétero. Muito mais foda. Então, enfim, como eu falei, eu acho que isso ganha. Isso dá profundidade às obras, não tira. E isso já é uma resposta. Porque quando a gente fala, cadê os artistas de direita? Eu já imagino o Alvin, assim. Alguém imagina assim, deixa eu fazer um texto muito conservador. Às vezes, só de você tratar as coisas baseadas, vamos dizer, na forma como as pessoas conduzem a vidas delas normalmente, não sei como você já tá. Sim. Outra né? coisa. Porque a arte, ela costuma ser disruptiva, quer dizer, nem sempre, mas vamos ser honestos, as melhores artes são disruptivas. O rock no começo, aí o rock começou a não ser disruptivo e virar mainstream. O que surgiu? Metal e punk. Aí o punk nunca foi. Porque, até tem, né? Aí virou pop punk. Mas o punk mesmo nunca foi mainstream. Mas quiseram deixar ele mainstream. O que virou? Pop punk. Aí virou emo. Mas aí os emos que não queriam ser mainstream, o que eles fizeram? Deathcore.
Então, tipo, o emo mais pesado, Bring Me The Horizon no começo, assim, pra ter uma referência e tal. Vamos jogar de Poser pra caralho, porque eu não conheço Deathcore. Eles são a única banda que eu conheço de Deathcore. E nem são mais, né? O metal também. Começou de subtivo. Aí ele virou. Atingiu um pouco em mainstream. O que aconteceu com heavy metal? Virou thrash metal. Aí thrash metal ficou mainstream também. O que aconteceu? Death metal. Death metal nunca ficou mainstream. Ainda tinha uns caras que queriam ser mais subtivo ainda. Que eles fizeram black metal. Aí os caras querem mais subtivo ainda. Aí, tipo, os caras. Aí vai com hardcore. Aí, tipo, vai virar grindcore. Aí vira. Sei lá o que. Anti-música. Tá ligado? Anti-harmonia. O bagulho tem que ser ruído. Tem que ser ruim. Tipo, mano, isso é provocação, tá ligado? Música provocativa. O hip hop também vai ter esses elementos. E eu vou entender muito menos de hip hop do que eu entendo de rock metal. Mas também tem essa questão de ser provocativa. As letras vão querer colocar o dedo na ferida. Ele vai citar o John Lennon. Tipo, o John Lennon tinha letras provocativas. Estão falando aqui de música, mas filmes. Pulp Fiction, por exemplo, é um puta filme. Por quê? Porque ele é disruptivo. Ele não segue uma estrutura completamente linear ali de roteiro. Ele não é um que um filme normal é. Por que o Tarantino, né, se destaca? Porque os filmes que ele faz não são filmes normais. Não é um filme qualquer. Ele chama a atenção ali porque ele tem algo a mais. Entendeu? Então, que mais que alguma arte disruptiva? Pinturas também. Por que que as pinturas... Cara, de novo, uma coisa que eu deveria ter estudado na escola, mas enfim. Por que que as pessoas pararam de querer pintar cada vez mais parecido com a realidade e começou a ter os movimentos artísticos que iam na contramão disso, iam pintando coisas que não tem nada a ver com a realidade, virando abstrações e tudo mais? Por que queria ser disruptivo? Porque, cara, para pra pensar num negócio. Se todo mundo tá fazendo a arte da mesma forma, e tipo, todo mundo tá fazendo a mesma música, a mesma pintura, o mesmo filme, pra expressar as mesmas ideias, que graça isso tem? Então, tipo, até no próprio mérito puramente artístico, não tô falando ideológico, puramente artístico, fica sem graça. Por isso que os artistas vão na contramão. Mas esse ímpeto de olhar na contramão deixa as pessoas barrando de esquerda também. Porque você começa. Quando você questiona a estrutura até do que você gosta. Então, tipo, por exemplo, quando um metaleiro critica e questiona a estrutura do metal, ele vira uma outra coisa. E aí esse metal pode virar outra coisa muito mais legal porque questionou a sua própria estrutura. E foi disruptivo até a si mesmo. Entendeu? E é disruptivo ao ponto de disruptir o que já era, entendeu? E aí você começa a olhar o mundo de outra forma e começa a questionar as coisas. Isso é até um lema que o MBL criou, mas que eles não aplicam, que é vamos questionar tudo. O senso comum é não questionar as coisas. Quando você questiona as coisas, você sai do senso comum. E se você tiver um pouquinho de bom senso, você vira de esquerda. Salta muito aos olhos as obras de esquerda, porque elas forçam muito a barra. E parece que quando a gente fala em fazer qualquer coisa do lado de cá, às vezes as pessoas entendem, tá, deixa eu fazer aqui uma obra bolsonarista, sabe? Não dá. Vamos salvar a civilização ocidental. Isso, com pretensões muito escrever grandiosas. Em segunda pessoa, do singular. Entendeu? Vou escrever, né? Usando a segunda pessoa e tal. Tu e não sei o que e tal. E não é isso, né? Então não é isso. Eu tô dizendo assim, né? Os artistas de direita no sentido de, sim, conta uma boa história. Tem inclusive artistas que são de esquerda que estão contando boas histórias também. Então não é necessariamente esse o problema. Exatamente. Entendeu? O problema é um problema assim. Cara, você vai me de desculpar, você entender mas a vocação artística. os melhores artistas que eu penso são de esquerda. Os melhores. Eu acho que vem desse lugar de disrupção e criatividade também. Porque o cara que ele é criativo, ele questiona as coisas. Ele não está indo no que todo mundo está fazendo. O cara que é criativo, ele tem que ir num ponto que as pessoas não estão indo, fazer uma coisa que as pessoas não estão fazendo. Então, não faz sentido esse cara ser o senso comum. Pra mim, é completamente convergente o artista ser de esquerda. Mas pra eles tem que ter artista de direita aqui. Aí sim, pra mim é completamente divergente tipo, você ficar batendo, sabe aquele negócio de bebê de você colocar a forma geométrica? Cara, você ficar batendo o quadrado na bolinha, mano, porque não vai entrar. Mas se você forçar muito, uma hora entra, mas vai entrar tudo cagado. Por isso que eu acho que essas artes ficam estranhas. Principalmente quando o artista se força a colocar essas coisas, que são esse negócio aí. Tipo, tem aquele canal lá de um cartunista que ele só faz, tipo, sketchzinhas animadas de direita. Tipo assim,
o estilo de animação do cara é legal, mas os roteiros são uma bosta, as piadas são sem graça, é tudo uma bosta. Porque o cara quer colocar um negócio de direita. Aí fica uma merda. Uma merda. Entendeu? Enfim. Artística, né? Acho que esse é o ponto. Entender a vocação de ser um artista. Então, desativar aí a câmera aqui rapidão, se galera. é de Peraí que eu vou direita, ter se que... é de esquerda. Isso vai importar menos. Muito pouco. A obra vai falar por si. A gente falou agora, acho que a gente falou esses dias, o filme do Jonathan Glazer lá, né? O Zona de Interesse. Cara, o filme assim, e aí o sujeito vai lá no Oscar, faz um pronunciamento contra Israel, né? E chamando o que Israel tá fazendo lá em Gaza de genocídio e tal. Aí você fala assim, tá, mas o teu filme contradiz o que você tá dizendo. Porque o próprio filme dele coloca a questão do holocausto, né, dos judeus como uma coisa excepcional. De existir um campo de concentração o mais terrível de todos, e o diretor do campo morar do lado, numa vida paradisíaca. Todo aquele absurdo que o filme retrata não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Então, quer dizer, o teu discurso é um discurso político, mas a tua arte contradiz o teu discurso político. Só pra dar uma pincelada nesse ponto, né? Da arte contradizer. Cara, pra mim isso não tem contradição nenhuma, faz inclusive sentido, porque o filme trata de um genocídio, e ele vai lá, ele trata de um genocídio que aconteceu no passado, e o ator ali, não sei, de ator, diretor, sei lá, esqueci, não prestei tanta atenção nesse ponto. Tô tomando um cafezinho aqui. Mas enfim, o crucial eu peguei, que é essa questão, né? Então, tipo, Caralho, nossa, me desconcentrei pra caralho, porque eu esqueci esse cara é ator e diretor. Mas isso faz completo sentido porque ele tá tratando. Esse filme tá tratando de um genocídio do passado. E o cara está criticando esse genocídio do passado através da sua obra. E agora ele aproveitou pra criticar um genocídio do presente. E aí, se ele tiver feito a exata mesma comparação que o Lula fez, que eu acho que não aconteceu, ele deve ter feito esse salto lógico, até, tipo, sem ser filha da puta, mas é porque pra nós esse salto lógico é mais automático, porque isso aconteceu na nossa política nacional, mas para outros países não necessariamente. Mas então, tipo, a não ser que ele tenha feito essa comparação, e é por isso que eu critiquei também o Lula na época, né? Porque o genocídio que aconteceu na Alemanha nazista foi extremamente específico, com a intenção de exterminar os judeus, e puramente, né, por pureza étnica e tudo mais, que não é exatamente a motivação do que acontece em Gaza, mas que há uma política que mata as pessoas em Gaza, sim, isso existe. E não tem e as pessoas que criticam o que acontece em Gaza vão criticar o que aconteceu no Holocausto porque é o mesmo motivo, porque há uma política que mata as pessoas. Agora, o que a motivação do Israel para matar as pessoas em Gaza é uma, a motivação da Alemanha nazista era outra. O contexto, a história, os eventos, todo o impacto, tudo isso aí são completamente diferentes. Mas o ponto de semelhança, que é o que caracteriza o genocídio, que é uma política de Estado matando pessoas, matando uma população. Então, isso existe. Então, não tem nenhuma incoerência na obra do cara. A arte é maior do que o discurso que você quer pregar. Até porque se uma pessoa é capaz de fazer algo excepcional do ponto de vista artístico, isso não impede ela nem um pouco de ser absolutamente banal ou irrelevante ou tosca do ponto de vista político. Sim. Concordo completamente com isso. É pra sim. Você tem o Black Metal há pouco tempo, assim que eu vejo o Burzum, cara. O Burzum, sei que tem muita gente que não gosta. Eu acho que muitas das pessoas que não gostam é por causa do que o Varg fala. Eu sei que o Varg é bem racista, inclusive com o Brasil especificamente. Que ele propaga aquela ideia racista de que a raça branca seria ariana, né? Seria a mais bem desenvolvida e tudo mais, tipo, intelectualmente e culturalmente, o que é uma baboseira do caralho. Mas dentro do black metal, Burzum é uma banda boa. Desculpa, na minha opinião, eu gosto de Burzum. E dentro do black metal musicalmente, o Varg foi um cara foda. Dentro do black metal musicalmente, até porque na cena ele foi filho da puta, o cara matou Euronymous, né? Mas o que ele fez ali dentro do black metal foi algo foda. Ele foi, sim, um cara criativo, um bom artista dentro disso aí. Até mesmo o Euronymous também, que tinha várias posturas babacas, e ruins, e toda aquela onda do black metal que tinha vários erros e várias coisas a ser criticada, dentro da música, o Euronymous também
é um cara que é muito bom, na minha opinião. Na minha opinião de poser de black metal. Eu sou poser de black metal, pra vocês não virem encher o saco. Eu gosto de Mayhem de Burzum. Ainda prefiro outras bandas como Darkthrone e Dissection, mas gosto sim de Mayhem Burzum. Fazer o quê? Fazer o quê? Pra mim, Darkthrone é a minha preferida do black metal. E felizmente o Fenris, que eu saiba, não tenha feito merda. Não fez merda na cena. Tipo, deve ter alguma declaração, alguma coisa. Acho que tem foto dele com um swastika, mas tipo, na época isso era outra coisa. Tem até punk com um swastika também. Então acho que esse ponto pra separar artista da obra é crucial. Porém, ele vai falar do John Lennon, que aí eu acho que é outra coisa. Mas vamos lá. Richard Wagner, por exemplo. Pô, nossa, belo ponto. O Wagner eu não tenho conhecimento de como que é a obra dele, nem seus Vai, posicionamentos. Chico Buarque, pra gente pegar um exemplo aqui. Porra, às vezes você pega umas letras dele e você fica... O cara é bom. Aí vê lá o cara, sei lá, vou jogar bola com a cara do Lula numa... O cara é tosco, às vezes acontece. Eu vejo entrevistas do John Lennon nos anos 70 já, depois dos Beatles, constrangedoras, assim. Algumas coisas, até a gente olha hoje, tipo, é até meio inocente, tão constrangedor. Você fala, pô, Cara, isso aí dá até raiva, porque pro cara... Olha só que ironia. Eita porra, ironia aqui, ó. Bitomaníaco sempre, cara. Muito bom. Melhor banda de todas. E vai tomando seu cu, mano. Tipo, constrangedoras, velho. O que o John Lennon falava ali era, tipo... Claro, ele tinha um posicionamento liberal, ele tinha um posicionamento pacifista, que eu vou discordar, né? Eu sou da esquerda radical, o John Lennon olharia para os meus posicionamentos e discordaria, tá? Tem aquela música Revolution dele, que ele fala sobre essas questões, tipo... você quer fazer uma revolução, você quer mudar o mundo, mas se você quiser falar sobre destruição, eu não quero saber disso. Desculpa, John, mas, né, como se ele fosse ouvir isso. De um jeito muito arrogante. Mas, para você construir atualmente alguma coisa no capitalismo, você tem que destruir o capitalismo primeiro. Porque ele não deixa você construir alguma coisa boa de verdade, sabe? Assim, no sentido social da coisa. Claro que você pode construir obras gigantescas dentro do capitalismo, como os próprios Beatles fizeram. Mas em casos como John Lennon, por exemplo, que ele coloca essa militância dele, que é uma militância de tipo, uma esquerda muito específica ali daquele movimento, daquela época, ligada aos hippies também, toda essa onda e tudo mais, ligada à música psicodélica, pacifismo, natureza, essa conexão, tipo, um negócio mais por cima, né? Bem, sabe, tipo, enfim. Mas isso entra na música dele também. Como, por exemplo, quando ele fala em Imagine, que é a mais conhecida dele e tudo mais, né? Ele fala ali coisas provocativas para um caralho. Para um caralho. Você consegue imaginar um mundo sem posses? Porra, isso é provocativo pra caralho. Não é nem o que se quer, eu defendo, ou a esquerda defenda, mas ainda assim é uma provocação. Porque em um mundo que isso tá exacerbado, você não consegue imaginar isso sem. Entendeu? Você consegue imaginar um mundo sem religião? Entendeu? Não tem nem um céu acima de nós, nem um inferno, só aqui. Isso é uma provocação que o John Lennon tava fazendo. Outra música também que fala de religião. Essa eu nunca vi ninguém comentando sobre, uma que eu gosto pra caralho, porque o Spotify me recomendou, ainda não cheguei. Eu já ouvi todos os discos dos Beatles, mas ainda não cheguei a ouvir todos os das carreiras solos. Já ouvi o Imagine completo. Mas uma de outra, acho que é Plastic Yoko Ono Band, alguma coisa assim. Não lembro qual que é o nome do disco. Tem ele e a Yoko sentado numa árvore. Tem uma música que chama God. Cara, God. Né? God. Como é que eu fiz uma pronúncia ruim 3 vezes essa palavra? E ela é provocativa também. Tem a ver um pouco ali com o contexto pessoal dele, mas também tem uma provocação política. Um protesto, um manifesto ateísta ali no caso, né? Que é, ele começa a falar de várias coisas e como ele não acredita em nada. Em nada. Ele só acredita nele e na Yoko. Então, tipo assim... Cara, vocês estão vindo com balela, vocês estão vindo com Jesus, Bíblia, aí depois vocês querem enfiar outras religiões aí também. Irmão, vai pra lá. Acredito em mim e na Yoko aqui. Cara, provocativo pra caralho. E você vai dissociar o significado de Imagine, de God, de outras letras dele, de outras coisas dele. Você vai dissociar esse pensamento disruptivo que ele tinha da música dele. Isso é impossível, mano. Ele só era o que ele era musicalmente porque ele funcionava dessa forma. E isso se transpõe para as opiniões políticas dele. A obra tá relacionada nesse ponto.
Por isso que eu não consigo, por exemplo, ouvir e gostar e apoiar NSBM, que pra quem não conhece é National Socialist Black Metal, que é nacional socialista, que você não sabe, se você não sabe é nazista, então black metal nazista, porque aí a música é sobre ser nazista, entendeu? E aí, lógico, tem aquela questão de licença poética que você pode ter na música, como por exemplo o black metal, você pode ter uma música, vários estilos, você pode ter uma música sobre matar alguém, você nunca matou ninguém, mas nesse caso não é, porque você sabe que esses caras são nazis. E aí outra coisa, entendeu? Um assassino falando sobre matar pessoas é uma outra coisa, tipo, o Varg falando sobre matar pessoas em música é outra coisa. Porque matar realmente alguém. Um estuprador falando de estuprar alguém numa música é diferente de você fazer uma música que tem um personagem, um eu lírico, que é um estuprador. É completamente diferente. O seu eu lírico ser você mesmo, de verdade, nesse caso. Entendeu? Em alguns casos tudo bem, lógico. E... Bom, o que eu tava... Ah, sim. Então, tipo, é meio que isso. Outra banda também que me vem à cabeça agora, que é uma que eu tô brisadaço nos últimos tempos, que é o Sistema Fadão. Eles colocam a questão armênia, eles levantam o genocídio armênio, que não é mainstream, que eu não vejo ninguém falando sobre. Basicamente só eles falam disso no mainstream. E eles levantam essa bandeira pra caralho. Não tem como você chegar pra uma banda como o Sistema of a Down e dissociar o posicionamento político ali, né, principalmente do Daron e do Surge, da música deles. Acaba que o John Don Maia, que é o batera, caso você não saiba, o batera do Sistema of a Down é reaça. Você estranhaço. Não faz sentido. Mas é. Não sei qual que é o posicionamento do baixista, mas... Provavelmente mais de esquerda, porque acho que ele vende maconha, alguma coisa assim. Né, nos Estados Unidos é legalizado, então... Mas... Enfim, não tem como ser dissociar o pensamento político principalmente do Daron e do Surge, do que é o Sistema Fadão. E as suas carreiras solos, respectivamente, também, né? O Surge, principalmente, ali na carreira solo dele, né? Então, cara, é isso. Tem essas coisas que você também não pode dissociar, sabe? Quer dizer, você pode dissociar. Você pode ser um cara de direita e gostar das músicas do System, do John Lennon, do Surge ou do Daron solo. E não concordar, assim como eu gosto de Burzum, não concordo com o cara. Mas pra mim é diferente, porque Burzum fala de outras coisas, não fala de qual raça é melhor, tá ligado? Então, pra mim, vai pra outro ponto. Entendeu? Tipo, se o Michael Jackson tem a discussão se ele é ou não. Mas, independente dele ser pedófilo ou não, a música dele não fala disso. Entendeu? Se a música do Michael Jackson falar sobre comer criança, era outra coisa. É outra coisa muito diferente. Não é isso. Entendeu? Acho que, enfim. Mas é o John Lennon, cara. Então, eu vou deixar de ouvir as músicas do cara, sabe? Não vou. Tá tendo um trend agora na internet que tem uma menina que é uma ANCAP que tava com uma camiseta do Nirvana. E ela falou assim, e ela simplesmente tirou uma foto com a camiseta do Nirvana. Ela virou uma influenciadora, uma dessas polemistas aí. Anda com uma galera meio boba, mas gerou a polêmica ali, criaram uma ANCAP com a camiseta do Nirvana e os esquerdistas, o Kurt Cobain teria nojo de você, porque o Kurt Cobain é de esquerda, tipo, dane-se. Porque eu entro pra mesma discussão, então o Kurt Cobain não poderia usar uma guitarra elétrica da Fender, que era uma indústria, sabe? Tipo, aí é completamente diferente, porque o Kurt usar uma guitarra da Fender ou não vai ter impacto nenhum na Fender. Quer dizer, como ele é o Kurt Cobain, eu vou usar a pronúncia brasileira, que eu não sei se essa pronúncia é certa americana, Kurt Cobain, ele influencia as pessoas. Então ele dizer expressamente que é contra a Fender é uma coisa que pode gerar um impacto. Mas ainda assim, cara, foda-se. Porque se não for a Fender, ele vai ter que comprar do que? Da Gibson, que é outra indústria também. Então foda-se, tá ligado? E se não for da Gibson, teria que ser das outras lá, a Jackson. Você tem que comprar de alguma empresa, alguma indústria. Não tem o que você fazer, cara. A gente vive no capitalismo, não tem como fugir disso. Ou senão você vai pro mato, né? E vira um anarco-primitivista e vai pro mato e fica nessa. Mas a questão do Kurt também. Cara, você tá falando que isso não importa? O Kurt falava essas coisas expressamente. Tem vídeo dele, você pode pesquisar. Ele falando, cara, se você é machista, não quero que você ouva Nirvana, vai se fuder. Tem vídeo dele falando isso. Principalmente na época, ele tinha uma rixa com o Axl Rose. Porque o Axl, né, ele canta no Guns, né? E o Guns é uma banda. E também tem outra questão também, que é um posicionamento meio que o Kurt tem, o Tom Morello também ouvi falando. Eu ouvi falando isso sobre New Metal, que eu fiquei, caralho, New Metal nem fala de pegar mulher. Mas, tipo, esse posicionamento que se você fizer uma letra vulgar, mais sexual,
que trate da posição do eu lírico vai ser um homem falando sobre o desejo de alguma mulher, isso vai ser machista, eu acho que não necessariamente sempre. E eu nunca analisei também letras do Guns, então nem sei se é só isso que eles fazem ou se eles realmente são sexistas. Mas o ponto é, o Guns é um hard rock, glam metal, farofa, que fala de bebedeira e pegar mulher, essas coisas. E o Kurt criticava o Axl por ser misógino, essas coisas assim. Então isso era uma rixa importante ali que aconteceu, esse ponto. E ele disse expressamente que ele não queria pessoas preconceituosas, acho que ele também fala de questão de LGBT, ele não queria que pessoas preconceituosas fossem fãs do Nirvana. E que ele não se importava dessas pessoas deixarem de ser fãs do Nirvana. Ele não queria. Ele não queria ser famoso e amado por todo mundo. Ele queria pessoas que... Ele era meio à frente do tempo, né? Ele tinha esse posicionamento mais... hoje em dia esse posicionamento é completamente normal. Mas naquela época era outra coisa, mano. Era outra história. E porra, pra mim, tipo, eu vendo assim, isso é muito diferente do que... Ah, não, ele era de esquerda. Não, mano. Ele era de esquerda... Tipo, nesse ponto... Nem sei se ele, tipo, ele era de esquerda... economicamente, politicamente, tudo mais. Mas nesse ponto identitário, por exemplo, é muito forte o que ele tá falando ali. E aí, Ancap não necessariamente é preconceituoso. Não necessariamente, mas é tipo... Tá ligado? Não necessariamente, mas 90% mano. Fazer o quê? Os caras são... Eu exagerei, 90 não... Cara, falando de quem já esteve, né, no movimento Ancap. Tem uma galera horrorosa lá. Então, assim, faz completo sentido essa crítica, tá? Completo sentido. Porque não é só o cara ser de esquerda. O cara tinha uma postura crítica e enfática desse ponto. Fica interditada a conversa. Eu dei like sem querer, eu tava querendo trocar pro BS. Do Like Kurt Cobain, ouvir a música do Nirvana do mesmo jeito. É tudo meio isso, bobo. É muito... A coisa vai ficando cada vez mais reducionista, né? As pessoas vão se tornando cada vez mais reacionárias. Uhum. Né? E aquilo que é bom de fato deixa de circular, deixa de fluir. Né? Posso te pentelhar nisso que esse assunto é bom? Vai, pra gente não ficar falando de Marielle Franco, vai. Tá bom. Já acabou. Eu ia fazer só uma pergunta. Quanto disso é a questão da direita no mundo cultural? Quanto disso é a aversão da própria direita e quanto disso é o bloqueio da própria esquerda? Da patotinha, porque a gente sabe, por exemplo, no Ancine da vida, que tem uma patotinha lá que vai favorecer Bela pergunta. determinado hipóteses disso também. determinado orientação ideológica. Então, se você não fazer parte da panelinha, porque você é de direita, você vai ser... Você tem dois pontos. Vocês já querem dizer que isso é institucional, não tem muito isso não, porque eu acabei de falar que tem vários artistas que são de direita, são de extrema direita, como o Varg, por exemplo. Mas, sim, há um certo... Não um preconceito, é mais um conceito, mas um julgamento com artistas de direita vindo de artistas de esquerda. Digo comum, artistas de esquerda. Porque, pelo que eu disse, a direita vai contra nós. Então, tipo assim... Você chega no artista de direita e fala, irmão, você é eles ou você é a gente? Sabe? Tipo, você tá com quem, no fim das contas? Porque esses caras aí não estão do nosso lado. Então, por que você tá apoiando esses caras? Você tá jogando contra a gente. E aí é lógico que você vai ficar um negócio meio esquisito ali. Sabe? A mesma questão de minorias de direita. Então, tipo, quando um gay é de direita, por que os outros gays vão julgar? Porque a direita vai contra os gays. Lógico que não é necessariamente, mas majoritariamente. A mesma coisa vai acontecer também com negros, por exemplo. Tipo, ele é um negro de direita que provavelmente sofre isso. Tipo, alguns negros chegam pra ele e falam, como você é de direita? Claro que nem toda direita é racista. Ele mesmo é um cara de direita. Mas nós sabemos que quem é racista normalmente, claro que não é assim, mas normalmente é de direita. Entendeu? Né? E aí vai pra mulheres antifeministas e tudo mais. Ser um artista de direita é como ser uma mulher antifeminista. Entendeu? Caralho, esse vai ser frase que estará na thumb. ser chutado pra fora, entendeu? Quanto disso é parte da própria versão da direita e quanto é parte da patota aí? Eu não saberia. E também tem muita versão da direita nesse ponto também, porque a direita considera a arte tem que ser uma mercadoria e a arte é coisa de vagabundo, sei lá o quê, quantas coisas que você aí já não ouviu pessoas dizendo de artista, se você for um artista como eu, quantas coisas você já não escutou de pessoas dizendo sobre ser artista, né? Então, é isso. Dizer o quanto, mas assim, uma coisa é certa, no Brasil, dificilmente você consegue fazer arte de projeção sem dinheiro público e sem passar pela, né,
famigerada máfia do Dendê. Uhum. Então, é muito difícil você conseguir Porra, é se máfia do projetar no Brasil como um artista. E outra coisa, é muito difícil você também fazer isso sem investimento privado sequer também. E você fala, lógico, né? Tipo, se você não tem o estatal, você vai ter que ter o privado. Mas já parou pra pensar que poderia ter arte sem que você tenha necessidade de ter investimento necessariamente? Uma arte mais orgânica e natural? Mas enfim. Se você não conseguir dinheiro público para fazer coisas maiores. Se você não conseguir o privado também. Tipo, por exemplo, o Sistema Fadal que eu tava citando, que é uma banda, né, topzera. Mano, se o Rick Rubin não tivesse produzido os caras, eles poderiam ter sido Soil o resto da vida, né? Eles começaram se chamando Soil e tal. Tipo, eles mudaram o nome antes do cara que ele produzia eles, mas eles poderiam ter sido apenas uma banda que aqueles 4 caras ali tiveram a ideia de fazer naquela época. Durou uns 4 anos dos caras tocando em bar, em eventos pequenos e acabou. Lançou um disco independente que fez um sucesso local. Poderia ter sido isso. Por que não foi? Porque um produtor relevante, importante de grandes gravadoras olhou pra eles e falou: aqui tem dinheiro. E ele foi lá e fez. Claro que o Rick Rubin também tem uma genialidade musical, mas ele também tem que ter esse olhar capitalista de isso aqui vai vender. E se não tiver, ele não vira. As gravadoras não vão se importar com ele. Porque o que a gravadora quer, isso aí também é muito triste, não é fazer música boa, é vender música. Se é boa, se é ruim, se é honesta, se é falsa, se. E foda-se. Tem que estar vendendo. E aí a mesma coisa vai pra estúdios de Hollywood, a mesma coisa vai pra qualquer arte, pra qualquer arte moderna. O intuito é vender, porque no capitalismo tudo é mercadoria. E sem E passar. aí o que você acha que vai distorcer mais a arte? O capital ou o investimento público? Pelo crivo desse pessoal que carimba a arte dos outros. Sim. Então, se não tiver aquele carimbo ali, Exatamente o que você fica, né? Por outro lado, se você tiver o carimbo, aí você vai parar no Fantástico, você vai parar não sei aonde, e aí você se projeta. Fantástico que é de uma emissora privada, capitalista para um caralho, que é a Rede Globo. O negócio de falar que a Globo é de esquerda é foda, velho. Não faz sentido nenhum, mas enfim. Uma empresa capitalista pra caralho vai ser de esquerda. Bom, é isso, né? Essa questão do carimbo, é como eu falei. O que a indústria faz na arte também é um carimbo. O carimbo de eu acho que isso vai vender, eu acho que isso não vai vender. E claro que também, né, tem a hora que os produtores, as gravadoras, os estúdios investem pensando que vai vender e não vende. Às vezes porque é ruim, né, por exemplo. Então, tipo, sei lá, a gente teve recente aí Madame Teia, por exemplo. Os caras investiram naquilo lá porque eles pensaram que fosse vender. Não vendeu, porque foi uma aposta. Todo mundo falou mal, todo mundo que assistiu falou mal, e quem não assistiu que nem eu não tem vontade nenhuma de assistir, porque você viu os caras falando mal pra caralho. Mas, tipo, eles pensaram que ia vender. Entendeu? Então, claro que tem esses momentos também. Que o negócio fica tão exacerbado ali, a busca pelo lucro, que a gente consegue perceber que o bagulho tá ruim demais e não vende. E aí, por isso também que eles podem procurar um pouquinho de honestidade ali e autenticidade na obra. Porque se ela não tiver pelo menos essa pitadinha de autenticidade, ninguém vai querer comprar. Então, às vezes, por isso que uma gravadora vai procurar um Sistema Fadão, que é uma banda puta autêntica pra caralho. Tipo, eles são muito autênticos, tipo, reais e inovadores, disruptivos. Talvez por isso que eles procurem um Sistema Fadão, mesmo sendo tudo isso. Porque as pessoas gostam disso, porque elas estão fartas de música genérica que passa em rádio. Mas ainda assim, eles só estão dando essa chance pro Sistema Fadão, não porque eles concordam e gostam da música deles, mas porque eles acham que as pessoas vão concordar e gostar com o conceito da banda, e isso vai vender. E acabou que, no caso do System, deu certo. Poderia ter dado errado, mas deu certo. É basicamente isso. É triste pra caralho? Sim, principalmente se você é artista. Porque você começa a pensar, cara, eu vou ter que passar por esse crivo. E a gente meio que tem. A gente vai ter que passar por esse crivo. Se você, seja qual arte você for querer fazer. Né? Como eu falei, eu penso mais nessa questão da música. Cara, se eu quisesse partir pro mainstream, eu vou ter que passar por esse crivo que o System passou, por exemplo. Sabe, tipo... Mas não se percam também, não se vendam. Façam, por exemplo, como eles. Sejam autênticos e esperem que alguém veja isso como uma oportunidade comercial. É triste que você também tem que ser uma oportunidade comercial. Mas é como é o jogo. É como é, mas não se vendam também. Porque senão vira um bagulho meio... Perdão de quem gosta, mas vira um bagulho meio Coldplay, tá ligado? Um bagulho meio... Essas bandas de rock moderno, pop rock moderno, que é uma bosta. Essas
Não vou citar nomes pra não ofender ninguém, mas vocês sabem quais bandas eu tô falando. São umas bosta. Umas de pop punk também. Eu gosto de pop punk, eu gosto de música, mas tem umas que puta que pariu. Enfim, muito obrigado por assistir aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não gostando, os likes e dislikes estão aí. Os comentários, caso você queira discordar, complementar ou simplesmente engajar. E, caso não seja inscrito, se inscreva e ajude a espalhar e disseminar as ideias libertárias. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau.